Olá, tudo bem, pessoal? Como eu mandei a mensagem para vocês, nós estamos dando prosseguimento ao nosso cronograma de aulas. E nós vamos retomar a uma aula que a gente parou antes do nosso recesso por conta dessa quarentena, que é a justificativa do projeto. Lá no portal vai estar também aberta a aba com o trabalho sobre a justificativa, que vocês devem colocar lá e eu vou corrigir uma a uma. Para quem faltou essa aula e para quem quer ter mais informações sobre a justificativa, é muito importante atentar para algumas considerações que eu vou fazer agora. A primeira é de que a justificativa do trabalho, ela vem depois dos objetivos. Para que serve uma justificativa? Para informar ao leitor quais são as razões desse trabalho, por que você tem interesse em fazer esse projeto de pesquisa. Então, uma justificativa, ela dar condições ao leitor de entender a relevância daquele trabalho, por que que ele tem uma relevância científica, isto é, quais são as razões dentro, no caso de vocês, do direito, né, para realizar essa atividade, esse tema, a pesquisa é sobre esse tema. Como também falar um pouco da importância, seja social, seja de uma relevância acadêmica, como eu falei, mas também social, econômica, enfim, do impacto que tem esse seu tema dentro da vida social, já que o direito é uma ciência social. Como é que faz a justificativa? Primeiro momento, você deve colocar lá nos primeiros parágrafos sobre o contexto em que está se dando o seu tema. Isto é, aqueles alunos que estão escrevendo sobre de questões que são atuais. Estou me lembrando agora, por exemplo, do projeto do Chan, né, sobre o uso de armas e o feminicídio. Por exemplo, tentar contextualizar esse tema dentro de uma conjuntura que é a conjuntura atual. Aqueles que vão falar, por exemplo, sobre é, é, família, né? As diferenças na família atual, de que modo as famílias estão, qual é o contexto, enfim, você começa contextualizando. Não precisa trabalhar muito com definição e conceito, porque isso nós vamos deixar para o referencial teórico. Então, vocês podem, nesse momento, no primeiro momento, contextualizar. E aí, dentro desse contexto, falar um pouco sobre a atualidade desse seu tema. Depois que você contextualiza, você vai dizendo qual é a relevância. A primeira relevância, gente, ela é social, porque você acabou de contextualizar socialmente o seu trabalho. E aí você vai falando da importância desse trabalho. No segundo momento, você vai falar sobre a importância ou a relevância acadêmica, isto é, se há muitos trabalhos feitos nessa área, se são poucos, se seu trabalho é inovador, né? E aí, sendo um trabalho inovador, dizer no que ele está inovando, né? Você pode dizer se é um trabalho que tem autores que discorrem sobre ele, se esses autores eles dão conta de trabalhar a atualidade desse tema. Então, você aponta ali também a relevância desse trabalho, a relevância acadêmica do seu trabalho, principalmente para, no seu caso de vocês, para o direito, certo? Então, desse modo, a justificativa, alguns alunos me perguntam quantas páginas tem que ter a justificativa? Uma justificativa, ela pode ter de 1 a 2 páginas.
Vamos imaginar que o projeto ele tenha no total 10 páginas, né? Normalmente um bom projeto ele tem 10 páginas no total. A justificativa ela vai dar conta de pelo menos umas 2 páginas do projeto de vocês. O grosso do projeto ele tem que estar no referencial teórico. Então, você imagina que a parte do problema da pesquisa, que é a pergunta, né? A pergunta de partida e os objetivos fiquem numa folha, a justificativa noutra, né? E aí o referencial teórico, que nós vamos deixar para o próximo vídeo, ele é a parte que tem mais consistência do trabalho. No último dia da nossa aula, nós já prevendo, inclusive, essa quarentena, eu me lembro de ter falado para vocês sobre a pesquisa exploratória. O que é uma pesquisa exploratória? É aquela pesquisa que o aluno precisa fazer sobre o conjunto de autores e livros e artigos, de materiais, notícias, né, sites relacionados ao seu tema de pesquisa. Então, o que vocês têm que fazer desde já, é urgente, que vocês façam um levantamento de tudo que existe sobre o tema de vocês. Na aula passada, na nossa última aula, nós abrimos algumas plataformas que são plataformas de pesquisa. Nós mostramos como é que funciona a Cielo e também o Google Acadêmico. Essas duas ferramentas são ferramentas que ajudam a realizar um estudo sobre o seu tema, um conjunto de autores e de obras e de artigos sobre o tema. Então, ele é um buscador. Então, você vai correlacionar nesse buscador algumas palavras que são as palavras-chave do projeto de vocês. Então, estou me lembrando mais uma vez aqui do Tiago, deixa eu ver de quem, meu Deus, do trabalho do Mateus, por exemplo, que é sobre família, novas formas de instituto familiares não convencionais, por exemplo, você vai colocar a palavra família como sendo uma palavra-chave. Você pode colocar famílias não convencionais, ou então o próprio conceito poliamor, que o próprio buscador vai pegando aí autores e obras correlacionadas, principalmente as obras. No caso da Cielo, ela vai encontrar revistas acadêmicas. Eu citei a Cielo porque a Cielo é uma biblioteca online em que publicar lá, está lá, só vai estar os que são realmente bem qualificados. Aqueles que são qualis, que é um ranking, né, de bons artigos científicos que vai estar lá. Então, você tem revista Quali C, Quali B, P1, P2, que são as hierarquias que existem dentro dos artigos científicos, certo? Então, é importante que vocês busquem nas revistas, que são as revistas reconhecidamente qualizadas. Bom, eu estou falando de pesquisa exploratória para que vocês saibam que para escrever a justificativa, para escrever o referencial teórico, que é o tema da nossa próxima aula, vocês precisam fazer a pesquisa exploratória. Então, você vai montar uma biblioteca no seu computador com todos os artigos ou livros que vocês podem ter. O segundo passo depois é fichar esse material, que eu vou deixar também para a nossa próxima aula, que eu vou ensinar como é que faz um fichamento, certo?
E aí eu deixo isso para quando a gente for falar de referencial teórico. Mas vocês precisam fazer essa busca desses vários artigos e livros e materiais sobre o projeto de vocês e que vocês leiam sobre isso. Então, sem leitura, vocês não vão sair do canto. É preciso que vocês façam essa leitura para que possam encontrar os elementos necessários para escrever tanto a justificativa como o referencial teórico, certo? Então, para terminar a parte da justificativa, você vai, além de você justificar a importância, a relevância social do seu tema, depois a relevância acadêmica, o terceiro passo é dizer por que é importante para você estudar esse tema. Então, você pode dizer que é um tema que lhe acompanha, que você despertou seu interesse, ou porque você quer trabalhar nesta área, ou porque o interesse ele traz algum tipo de sensibilidade sobre aquele tema, né? Ou porque foi um tema que foi debatido em alguma aula, enfim. O terceiro ponto da justificativa ele é mais subjetivo, isto é, por que esse tema é importante para este pesquisador, no caso, vocês, tá certo? Então, eu encerro aguardando que vocês façam essa justificativa. Eu queria lembrar que essa justificativa ela deve estar digitada conforme as normas da ABNT. Então, ela deve estar na letra Arial 11 ou New Romas 12, ela tem que ter espaçamento 1,5, então tem que tomar muito cuidado, que alguns alunos colocam o espaçamento múltiplo, então você tem que colocar lá 1,5, e uma coisa muito importante, gente, justificar o trabalho. Justificar o trabalho é colocar ele lá nas margens da página que é a página do Word, tá certo? Então, façam dessa forma, postem lá, a partir de quarta-feira eu vou começar a corrigir, e na próxima terça a gente se encontra com os comentários, como a gente sempre faz em todas as aulas, a gente começa retomando a aula anterior, então eu começo falando dos comentários dos projetos de vocês, e em seguida introduzimos o novo assunto, que é o referencial teórico. Tá bom? Então, até o próximo encontro, bom trabalho para vocês, e qualquer dúvida podem colocar aí no fórum dessa aula para que eu possa comentar. E lá no trabalho, eu também tenho a opção comentar os trabalhos, e aí vou comentando para vocês, tá bom? Uma boa quarentena para todos, que vocês possam aproveitar esse tempo para estudar, para aprofundar a leitura com relação ao projeto de vocês, que certamente daqui, né, quando sairmos desse momento, possamos retomar de modo eficaz a concluir o projeto. Até breve.